Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá agora para a nossa segunda aula da disciplina. Nós vamos falar agora do período Barroco e Rococó. O nosso tema é Cores e Formas da Fé, o Barroco e o Rococó no Brasil. É importante a gente ressaltar que vocês já estudaram esses períodos sob a perspectiva arquitetônica, artística e cultural. Hoje nós vamos estudar esses períodos tendo a lógica de funcionamento da cidade colonial e como que a arquitetura barroca e rococó, ela influencia também no desenvolvimento urbanístico da colônia e organiza o espaço social da colônia na sua frente. Então a gente vai ver como é que isso funciona. Então a gente vai fazer um mergulho na história, principalmente desses estilos artísticos, que moldaram a formação cultural do Brasil, mas principalmente que moldaram a urbanidade brasileira no período colonial. Então vocês já sabem, né, pelo estudo da história, que a Igreja Católica ela teve um papel fundamental na colonização brasileira. E aí a Igreja utiliza do papel da Igreja, do ponto de vista Igreja-arquitetura, para se consolidar no território e para organizar as primeiras ocupações das cidades. Então, a Igreja Católica teve um papel fundamental na colonização do Brasil e a sua influência se estendia por todos os aspectos da vida, tanto a vida social dentro da cidade, a vida política, a vida cultural e inclusive a vida econômica também. A gente vai ver como que tudo isso acontecia em frente à igreja. Isso foi realizado através das ordens religiosas. Então, os jesuítas, os franciscanos, carmelitas e beneditinos, eles tiveram um papel fundamental na organização espacial das cidades coloniais. Eram essas ordens religiosas que recebiam da coroa portuguesa a ordem e a autorização para implantar esses assentamentos nas cidades e para iniciar o assentamento, essas igrejas, essas ordens consolidavam, construíam igrejas que eram importantes como marcos organizadores do espaço. A partir dessas igrejas é que a cidade ia se organizando ao redor delas e as igrejas então se mantinham num papel de centralidade local. O planejamento urbano colonial, ele surge, né, a partir das diretrizes que os portugueses, então, influenciavam e orientavam essas ordens religiosas a implantar no território, né, organizar o território. Então as vilas eram organizadas em torno das praças centrais. E nessas praças centrais, o principal protagonista eram as igrejas ao fundo da praça. Então a praça acontecia de frente para a igreja. O projeto, o desenho da igreja, a implantação da igreja já era pensada para existir um grande largo na frente. Então o largo, ele já era implantado, a gente chama esse largo de adro, o adro da igreja ele já era implantado junto da igreja. Então a igreja em si não é só uma construção arquitetônica, mas ela também no período colonial é uma construção urbanística, porque ela tem um plano de implantação de criação de um espaço público e de lazer, convivência e mercantilismo popular colonial que organiza toda a lógica da cidade. Então esse adro ele era um espaço público fundamental para que acontecessem os eventos sociais, religiosos, as missas, as procissões, festas populares, os mercados, enfim, tudo que até as próprias manifestações que eram raríssimas no período, mas a gente tinha ali o espaço político, social da população local, tudo organizado em frente às igrejas. No Barroco, a gente tem, como vocês sabem, do ponto de vista estilístico, uma explosão de arte e de produção cultural, principalmente material, quando a gente fala do interior das igrejas. Né? Então, ela tinha realmente um interior riquíssimo, todo talhado em madeira, né? Com diversas esculturas, e ainda a questão do douramento, que eram aquelas pinturas a ouro sobre a madeira. Mas do ponto de vista externo, do ponto de vista do contexto da paisagem, a arquitetura barroca ela se caracterizava por fachadas bastante ornamentadas para o período, com detalhes esculpidos, normalmente em relevos e elementos decorativos feitos em pedra-sabão. Então a gente tem uma igreja que ela é suntuosa também do ponto de vista externo, ela é monumental numa escala muito maior do que as edificações tradicionais
de outros usos existentes naquela época. Então elas tinham um protagonismo de monumentalidade gigantesco. E esse protagonismo ele se acentuava quando a gente via a questão desse grande largo do adro da igreja ser uma grande área ampla que isola ela do restante do contexto próximo e faz com que ela tenha ainda uma repercussão visual ainda maior, né, por ser um elemento isolado numa área muito plana. Os interiores, como a gente sabe, eram muito decorados, mas o que acontecia além desse ambiente grandioso e impactante interno é essa lógica de também monumentalidade no exterior. E aí, como vocês já sabem, a gente já tocou nesse ponto, as igrejas eram implantadas normalmente em pontos elevados do território, como colinas, e reforçavam então a sua presença na paisagem urbana. Elas tentavam integrar harmoniosamente com a topografia, apesar de estarem em topos de morro, então elas tinham uma evidência maior e também muitas das vezes criando alterações topográficas que eram muito além das alterações que aconteciam normalmente naquela época. Né? Existiam poucos recursos tecnológicos para terraplanagem, para manipulação da terra. Então, o que acontecia muito nesse período era que as ocupações, as casas, existiam arrimos de pedra e tudo mais, mas elas eram muito alinhadas, organizadas em relação à topografia. Já as igrejas, muitas das vezes, eram criadas obras mesmo de contenção de grandes arrimos para poder terraplanar a região ao redor da igreja, principalmente em frente, para gerar essas áreas de grandes largos, né, dos adros em frente às igrejas. Então era muito comum a gente ter essa intervenção topográfica quando a gente fala dessa questão, mas ainda assim existia um grande diálogo entre a construção e o ambiente natural. Na verdade, existia um pensamento de que a igreja ela era algo construído pelo homem, grandiosa também, né? Grandiosa, construída pelo homem para Deus. E o contexto natural, toda a paisagem tropical que existia ali ao redor, ainda muito preservada, porque a ocupação era mínima, ela é um presente de Deus para o homem, também com uma grande monumentalidade. Então era um diálogo entre grandes monumentos, do homem para Deus e a outra do Deus para o homem. A transição para o Rococó, ela acontece muito do ponto de vista do estilo, do ponto de vista cultural, artístico, mas tem pouco impacto na cidade, na mudança urbana, a gente vai ver já já. O que acontece? O Rococó, ele já é um estilo que evolui do Barroco. E como vocês já sabem, ele tem uma decoração interna mais leve, com cores mais suaves, tem um trabalho em branco que quase não existe no Barroco, né? O Barroco usa muito da madeira escura, aqui tem um trabalho de pintura em branco, ainda existe aquela ênfase na ornamentação interna, ainda existe a lógica dos douramentos para dar destaque e suntuosidade e elegância para os elementos, mas é tudo muito enfático do ponto de vista interno. E aí a gente entende que elas se destacam por essa riqueza de detalhe, pela delicadeza da decoração interna, criando um ambiente elegante e sofisticado. Quando a gente vai para o exterior da igreja rococó, a gente entende que elas são menores do que as barrocas. Então elas têm um impacto muito menor na paisagem, mas elas ainda ocupam um lugar central na vida urbana. Então, apesar de serem igrejas menores, elas mantêm a mesma lógica de organização de espaço desse adro central, frontal, né, dessa grande área social onde tudo acontece na cidade. E aí elas então continuam realizando essa influência no espaço público, organizando tudo que acontece adjacente à igreja da mesma maneira que organizava no Barroco, né, gerando um ambiente harmonioso e integrado, gerando um ambiente onde todas as atividades aconteciam. Então aconteciam ali as manifestações culturais, religiosas, as atividades de, às vezes, feiras e comércio, tudo acontece em frente a essa igreja. A convivência na colônia acontece em frente a essas igrejas. E aí a gente vai entender também que essa organização urbanística que dá origem às ocupações, aos assentamentos nas cidades coloniais, ela vai servir também até hoje para manifestações culturais e religiosas se manterem existentes. Então, apesar da igreja ser um patrimônio material, e a gente ter muita clareza disso, e nessas cidades barrocas, e a gente inclusive tem já, né, tombamentos e preservação dessas igrejas,
o contexto em que ela está inserido é muito importante para a preservação do patrimônio imaterial, para que a gente consiga manter atividades que eram importantes do ponto de vista cultural para a colônia, como, por exemplo, congado, atividades de procissão, missas externas, eventos que eram importantíssimos para a interação social das pessoas na colônia e que ainda precisam ser mantidos do ponto de vista da preservação do patrimônio imaterial. E sem esse espaço dentro da cidade, sem esse espaço do adro existindo ainda hoje na cidade contemporânea, em frente a esses bens patrimoniais, a gente perderia a capacidade de realizar a manutenção desses patrimônios imateriais. Então vejam a importância desses adros para o turismo e para a manutenção do patrimônio material dentro dessas cidades do período colonial. A gente vai ver aqui agora alguns exemplos de cidades notáveis, né, de resoluções notáveis dentro das cidades coloniais, dessa implantação das igrejas como marco central. Então, um dos exemplos é a igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto. Observem que a igreja ela é implantada numa área que primeiro foi terraplanada. Então foi criado um grande muro de arrimo em pedra para poder criar essa grande área plana ao redor da igreja. Essa igreja, inclusive, tem essa particularidade de ter duas áreas laterais muito amplas, planas também. Mas, normalmente, o adro da igreja ele acontece na porção frontal da igreja. Igual vocês podem ver, existe um primeiro adro logo em frente à igreja, com uma pavimentação em pedra, já no nível de acesso à igreja, e depois existe uma grande esplanada, uma continuidade desse adro já dentro do desenho do arruamento da cidade. Então acontece ali várias atividades culturais que se integram com a igreja. E aí acontece, por exemplo, atualmente, essa feirinha, é uma feirinha de pedra, para quem não foi ainda em Ouro Preto, ou quem já foi em dias que essa feirinha não acontece, existe, ou provavelmente já teve gente que foi e viu essa feirinha, é uma feirinha que acontece com venda de artesanato em frente à igreja. Então, aproveitando desse largo antigo da igreja, atividades econômicas para o turismo ainda acontecem. Imaginem só que, fora isso daí, a gente tem sim o comércio para turismo em lojas que são implantadas em casarões coloniais. Então, essas lojas elas acabam se tornando uma um instrumento privado de venda, não tem nada de errado, faz parte da atividade econômica do turismo, mas elas inibem quem quer ver o artesanato, mas não pode pagar por ele. Já na lógica da feirinha, você circula independentemente da sua capacidade econômica. E aí você participa desse aprendizado cultural, desse deslumbre do artesanato, sem se preocupar em acessar as lojas. Então é uma atividade muito interessante de ser mantida. E ela só pode ser mantida justamente pela compreensão de que esse adro ele faz parte do patrimônio e ele é importante de ser mantido na cidade contemporânea, disponível para que atividades culturais aconteçam na cidade. Então ali acontece a feirinha, ali acontece às vezes concentração e aglomeração maior de pessoas num momento de carnaval. Ali vai acontecer montagem de palco para eventos culturais oferecidos pelo próprio poder público, pelo município, pela cidade. Ali vão acontecer as procissões e eventos religiosos, mantendo a tradição cultural e o patrimônio imaterial das atividades religiosas. Então, essa centralidade urbanística, ela ainda é muito importante para a manutenção da vida contemporânea nas cidades coloniais. Um outro exemplo disso é a Ordem Terceira de São Francisco, em Salvador. Essa igreja ela é colocada também diante de um adro. As ocupações acontecem na lateral, né? Grandes casarões ali são implantados na lateral. E esses casarões, eles têm o comércio no nível térreo, já voltado diretamente para a praça, e as moradias em cima. Então vejam como, nesse período colonial, a gente tinha a cidade que hoje a gente sonha ter de volta. Não do ponto de vista estilístico, mas do ponto de vista urbanístico, porque nessa grande praça as pessoas elas habitavam, né, nos pavimentos superiores, ao mesmo tempo elas tinham a própria fonte de trabalho e renda nos pavimentos inferiores, as atividades sociais, culturais, elas aconteciam em frente à casa dessas pessoas, tudo que acontecia se passava ali nessa praça, o acesso à igreja e
atividades religiosas e festividades religiosas também estavam ali. Então, era uma cidade, era um pensamento que permitia que tudo acontecesse na lógica da unidade de vizinhança e que tudo acontecesse com base nessa centralidade voltada para a escala humana. As pessoas faziam tudo a pé, interagiam a pé e conseguiam ter uma qualidade de vida e uma interação política social muito maior do que a gente tem hoje nas cidades mais espaçadas. Então é muito interessante como que essa organização do espaço no período colonial, ela é muito satisfatória para que as atividades sociais, culturais, econômicas acontecessem na colônia, apesar dessas ocupações ainda serem muito pequenas. Elas são fundamentais para a vida urbana no Brasil. Um outro exemplo é a Nossa Senhora do Ó, em Sabará. A gente já vê que ela tem um porte muito menor e que o adro dela é inclinado. Então, para hoje em dia, as atividades culturais, elas se limitam às procissões e atividades religiosas. Alguns eventos do poder público ainda podem acontecer, mas outras atividades ficam limitadas pela topografia, pela inclinação do território. Mas ainda assim, essas igrejas representam, essas pequenas igrejas, com esses adros grandes na frente, representam um certo respiro na paisagem para que o adensamento, a ocupação não seja totalmente cadencial e aí falte um pouco de áreas vazias e respiros dentro do ambiente urbano. E também elas são importantes para ainda como marcos referenciais na paisagem. Então elas são muito importantes também como marcos. E aí a gente tem na igreja da Nossa Senhora do Ó uma surpresa inclusive enorme com o interior, que é muito charmoso, e é uma igreja, uma capela bem modesta do lado de fora. A gente vê que até a própria terraplanagem para a implantação dela é mais tímida, só acontece ali muito próximo dela, e que o adro em si, ele não é terraplanado, ele é um adro que acompanha a topografia. Nessa tentativa também, primeiro de um custo menor, mas principalmente de um recurso humano menor para poder, mão de obra para poder realizar essa obra, mas também numa tentativa de harmonia com a paisagem, com a topografia, sem exceder demais as características locais topográficas. E aí, pessoal, para a gente encerrar, é importante a gente falar do quanto que a gente compreende a preservação dessas edificações, sabendo que é fundamental a gente preservar esse patrimônio material, mas é preciso reconhecer também que a gente tem um patrimônio imaterial que está atrelado a essas edificações. E esse patrimônio imaterial, ele só pode ser mantido se a gente manter a lógica de contexto dessas edificações. Então, a igreja barroca, a igreja rococó, ela é baseada num contexto do adro, num contexto em que todas as manifestações sociais acontecem em frente a ela. Se a gente tira dela essa possibilidade das manifestações culturais, religiosas, a gente inibe as atividades que são relativas ao patrimônio material, principalmente essa questão da, da procissão, do congado, de atividades que são muito importantes do ponto de vista cultural para a preservação da história, né, do nosso período colonial. E as cidades como Ouro Preto, Salvador, a gente já sabe que são reconhecidas como patrimônio mundiais da Unesco. E elas são exemplos de preservação e valorização desse legado, não só arquitetônico, mas urbanístico também. E aí a gente tem vários pensamentos sobre preservação urbanística, que a gente pode conversar pessoalmente na sala, que favorecem a manutenção dessa imaterialidade do patrimônio cultural, que vai além da materialidade do bem tombado. Muito obrigado, a gente se vê numa próxima aula, vamos em frente e não se esqueçam de fazer um desenho também relativo a esse conteúdo. Grande abraço.